Na Era do Espírito. Bom dia, ouvintes da Rádio Guarujá, AM 1420. Eu sou Edmar Almeida Bernardes e aqui estou para apresentar o programa Na Era do Espírito, produzido pelo Centro Espírita Amor e Humildade do Apóstolo. Hoje vamos falar sobre Ernesto Bozano, que neste 9 de janeiro completa 154 anos de nascimento. Ernesto Bozano nasceu na cidade italiana de Gênova em 9 de janeiro de 1862 e desencarnou em 1943 na mesma localidade. Professor da Universidade de Turim, Ernesto Bozano foi um dos mais eruditos sábios e, dado o seu inusitado interesse pelo estudo do Espiritismo, em cujo afã dedicou metade de sua profícua existência de 81 anos, merece o cognome de o Grande Mestre da Ciência da Alma. Pesquisador profundo e meticuloso, escreveu mais de 35 obras, todas de caráter científico. Organizador de estudo experimental, com o valioso concurso de 76 médiuns, elaborou 9 monografias inconclusas. Essa a folha de serviço de um dos mais eruditos pensadores e cientistas. Numa época em que o positivismo empolgava muitas consciências, Bozano demonstrava-lhe nítida inclinação. Dos postulados positivistas, gravitou para uma forma intransigente de materialismo, o que o levou a proclamar mais tarde: fui um positivista materialista, a tal ponto convencido que me parecia impossível pudesse existir pessoas cultas, dotadas normalmente de sentido comum, que pudessem crer na existência e sobrevivência da alma. O fato de representantes da ciência oficial levarem a sério a possibilidade da transmissão de pensamento entre pessoas que vivem em continentes diferentes, a aparição de espíritos e a existência das chamadas casas mal-assombradas escandalizava Bozano. Somente após ler diversas obras é que Ernesto Bozano resolveu dedicar-se com afinco e verdadeiro fervor ao estudo aprofundado dos fenômenos espíritas, fazendo-o através das obras de Allan Kardec, Leon Denis, Gabriel Delany, Paul Gibier, William Crookes, Alexandre Asakoff e outros. Um fato novo veio contribuir para robustecer a sua crença no espiritismo. A desencarnação de sua mãe, em julho de 1912, serviu de ponte para a demonstração da sobrevivência da alma. Bozano realizava nessa época sessões semanais com um reduzido grupo e com a participação da famosa médium Eusápia Paladino. Realizando uma sessão na data em que se dava o transcurso do primeiro ano da desencarnação de sua genitora, a médium escreveu num pedaço de papel, depois de lidas por Bozano, o deixara assombrado. Ali estavam escritos os 2 últimos versos do epitáfio que naquele mesmo dia ele havia deixado no túmulo de sua mãe. Até sua morte, esse estudioso solitário, que tinha dedicado grande parte da sua vida à tentativa de dar ao espiritismo um caráter científico, deixou uma biblioteca de metapsíquica das mais ricas da Europa, hoje conservada pela Fundação Biblioteca Bozano de Bonne de Bolonha. Atualmente, as obras deste autor são pouco lidas, como se ele virasse uma coisa do passado. O certo é que os livros de Ernesto Bozano sejam lidos. Dentre as mais de 35 obras citamos A Crise da Morte, A Hipótese Espírita e as teorias científicas Animismo ou Espiritismo, Comunicação Mediúnicas entre Vivos, Pensamento e Vontade, Fenômeno de Transfiguração, Metapsíquica Humana, Os Enigmas da Psicometria, Fenômenos de Telestesia, etc.
O seu devotamento ao trabalho fez com que se tornasse, de direito e de fato, um dos mais salientes pesquisadores dos fenômenos espíritas, impondo-se pela projeção do seu nome e pelo acendrado amor que dedicou à causa que havia esposado e que havia defendido com todas as forças de sua convicção inabalável. Ouçamos agora uma mensagem de um momento espírita produzida pela Federação Espírita do Paraná. Nossas almas são borboletas. A psiquiatra suíça Elisabeth Kübler-Ross especializou-se no tratamento de pacientes terminais. Passou mais de 30 anos no trato de pessoas na iminência do processo de morte do corpo físico. Em suas experiências, ela percebeu que crianças portadoras de doenças graves e terminais não apresentavam nenhum tipo de receio da morte, porém, tinham um verdadeiro horror de serem enterradas. Tinham em suas mentes as lembranças dos enterros de que já haviam participado, de algum avô ou outro parente próximo, e sentiam medo de ter seus corpos fechados em uma caixa e enterrados, sem a possibilidade de respirar e se movimentar. Mas, ao perguntar-lhes sobre a morte, viam-na com verdadeira naturalidade, sem nenhum tipo de medo. Assim são as crianças. Conseguem ensinar-nos que os processos da vida são naturais, e por conseguinte, não há por que ter medo. Elas falavam do medo de serem enterradas, do momento do funeral, não conseguindo dissociar morte e enterro, confundindo-se entre aquilo que sobrevivia e o que verdadeiramente acabava no momento da morte. Conta-se que quando as tropas aliadas invadiram os campos de concentração na Alemanha e Polônia, encontraram algo que lhes chamou a atenção nos barracões designados às crianças. Nesses diferentes campos de concentração, havia por todas as paredes, nos barracões onde essas crianças passaram sua última noite, desenhos de borboletas. Eram desenhos arranhados à unha, feitos com pedras ou pedaços de tijolos. Essas crianças, em meio à miséria, fome e dor, apartados de seus afetos, conseguem nos dar a explicação maior da vida. As borboletas que desenhavam era aquilo que intuitivamente percebiam ser a morte, a liberdade de um casulo pesado. Ao morrer, somos todos borboletas a sair de seu próprio casulo para conseguir alçar voos maiores. No enterro, apenas o casulo permanece encerrado no cofre fúnebre, enquanto a alma, a borboleta, tem a possibilidade de, liberada, alçar voos em céus de liberdade e de felicidade. Quando entendermos a morte como processo de libertação do casulo e que a vida continua pujante e real, ela deixará de ser momento de conclusão da vida, como muitos pensamos, para ser momento de transformação, de continuidade em diferente etapa. Ao deparar-nos com a morte de alguém que amamos, lembremos que o corpo que vemos é apenas o casulo que lhe foi emprestado para as experiências necessárias. E pensemos na borboleta que se liberta para poder alçar voos sob os desígnios amorosos de Deus. Este programa é de responsabilidade do Centro Espírita Amor e Humildade do Apóstolo. A todos os ouvintes, o nosso muito obrigado, um ótimo fim de semana e até o próximo sábado. Na Era do Espírito.